like water, my friend. Ó, assim, ó. Kung Fu, meu amigo. Kung Fu é vida também. Mas eu não vou falar de Kung Fu. Fala pessoal, meu nome é Arnaldo, auto-intitulado O Desenhista Nerd, e nesse canal eu compartilho com vocês as minhas criações. Esse é o segundo vídeo da série Desenhando Histórias, onde eu falo pra vocês sobre o meu processo de criação de histórias em quadrinhos. No vídeo anterior eu falei pra vocês como é que eu crio as histórias, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouco como é que eu faço a parte do desenho. Já dizia George R. Martin que o que diferencia uma história em quadrinhos de um romance ou de um conto, ou seja, de literatura em prosa, são os desenhos. Então, se você vai fazer quadrinhos, você precisa pensar no apelo que os seus desenhos têm. A graça da história em quadrinhos é o apelo visual. Sem apelo visual não faz sentido que a sua história seja em quadrinhos. Ela pode ser simplesmente um texto, né? O que já dá um trabalho do caramba para fazer. Na hora de desenhar uma história em quadrinhos, eu tenho dois caminhos. E esses dois caminhos vão depender de se eu sou o autor do roteiro ou se outra pessoa é o autor do roteiro. Então, por exemplo, eu vou colocar aí na tela para vocês um roteiro da Top Cow. Top Cow que faz Darkness, né? Esse aí é um roteiro clássico do mercado mainstream americano, chamado roteiro fechado, onde eles mandam para você um roteiro e nesse roteiro você tem ali página 1, quadro 1, e aí a descrição do que acontece no quadro, a fala do personagem, a legenda do que está acontecendo no recordatório, que são aquelas caixinhas em cima assim que aparecem. Quando o roteiro vem assim, já dividido, chamado roteiro fechado, a única coisa que eu faço é já ir desenhando direto as páginas, porque os quadros já estão divididos e a forma como o roteirista quer que seja feito já está definida. E a melhor coisa a se fazer é seguir o roteiro, como o roteirista manda, e não ficar inventando coisas, afinal de contas ele está sendo pago para definir esse tipo de coisa. Você está sendo pago para transferir a ideia dele para o papel. Você sempre pode contribuir com suas ideias, porém não sem conversar com o roteirista. Bom, agora, a forma como eu faço os meus próprios quadrinhos autorais, quando eu escrevo o roteiro. Da última vez eu falei para vocês que eu fazia uma estrutura e eu ia preencher depois com as ações, os diálogos e as escolhas dos personagens. Uma vez que eu tenho isso, o que eu faço nesse processo, o que eu faço depois disso é chamado decupagem. Seria a divisão das páginas, quantas páginas vai ter aquela parte do roteiro. Então eu pego uma parte do roteiro e digo, bom, aqui a edição vai ter essa quantidade de páginas, sei lá, 22 páginas. O que eu gosto de fazer nos meus próprios quadrinhos, que é o que eu estou fazendo em Antrópolis, que é o projeto atual que eu estou trabalhando, eu faço o primeiro storyboard, eu faço uma página com pequenos quadradinhos, como estão aparecendo aí para vocês, e nesses quadradinhos eu vou fazendo a sequência como se fosse um filme mesmo, como se eu fosse filmar isso. Eu estou preocupado basicamente aqui com duas coisas, ângulo de câmera e ritmo da narrativa. Então, aqui eu não defino quantos quadros eu vou usar por página, eu defino se eu vou dar um close numa mão, se eu vou precisar de 2 quadros para mostrar a pessoa virando. Isso é uma coisa que quando você recebe o roteiro pronto de alguém, o roteirista já faz. Mas quando eu sou o roteirista, eu gosto de definir isso tudo direto no storyboard. Uma vez que está definido o storyboard, eu monto o layout da página. Eu uso PowerPoint para fazer. Eu printo, né? Eu corto os quadradinhos. Eu vou cortando esses quadradinhos vão ficar um monte de quadradinho solto, um monte de imagem de quadradinho. Aí eu abro um PowerPoint e no PowerPoint eu vou montando o layout das páginas. Então esses layouts que eu vou montando, aí eu escolho qual é o quadro principal que vai ficar maior, quantos quadros vai ter por página. E óbvio, eu já defini, por exemplo, essa edição que eu estou mostrando aí para vocês são 24 páginas. Então como são 24 páginas, eu tenho que fazer todos esses quadradinhos que eu fiz do storyboard caberem em 24 páginas. Se passar, eu vou ter que arranjar um jeito de reorganizar esses layouts para fazer todos eles caberem em 24 páginas.
Aí eu uso o PowerPoint e organizo os quadros, qual é maior, qual é menor, como é que vai ficar mais ou menos, se eu vou alterar o tamanho, o formato, porque a princípio quando eu faço no storyboard todo mundo é o mesmo formato de quadro. Depois quando eu faço o layout eu decido se o quadro vai ir para vertical, se ele vai ser mais fino na horizontal, se ele vai ser um círculo ou vai ter outro formato. Isso tudo eu vou definindo com o PowerPoint. Por quê? Porque no PowerPoint eu estou simplesmente fazendo o esboço para mim. Eu não vou mostrar isso para ninguém. Eu estou mostrando isso para vocês agora, mas eu não mostro isso para ninguém. E aí, uma vez que isso está organizado, eu também vou colocar os balões para eu saber que espaços eu vou precisar, porque eu tenho que saber quais são os espaços que vão entrar os balões. Uma coisa que às vezes acontece muitas vezes é a pessoa desenhar o quadrinho sem pensar nos espaços para os balões. Sem espaço para os balões, os personagens não falam, né? Ou você vai ter que colocar o balão em cima do personagem, vai ficar feio, vai ficar esquisito. Não faça isso. E eu penso tudo isso no PowerPoint. Eu não vou usar o Photoshop, eu uso o programa mais leve que eu tenho, que pra mim é o PowerPoint. Mais leve, mais simples e prático para montar. Algumas pessoas usam Photoshop, outras pessoas usam Illustrator, outras pessoas usam outra coisa. Mas eu uso o PowerPoint mesmo. Muitas pessoas riem de mim por causa que eu uso PowerPoint, mas quando eu conto para as pessoas assim, eu uso PowerPoint. Você usa PowerPoint, Arnaldo? Eu uso, funciona. Você tem que usar o que funciona, não o que mandaram você usar, né? Artista é artista. O que importa é o resultado final. O processo são só ideias. Eu compartilho com vocês o meu processo para que vocês tenham ideias que talvez vocês podam usar. Talvez vocês possam usar no seu. Se vocês não quiserem, use outra coisa. Feito o layout, aí então eu já tenho o layout de todas as páginas, eu sei a sequência, eu penso na transição de uma página para outra, tudo isso eu penso na sequência. E monto isso no PowerPoint. Eu tenho aquele PowerPoint montado na sequência, eu sei como um quadro puxa o outro, qual é a sequência, eu penso se eu preciso criar um quadro novo, eu penso se eu preciso eliminar um quadro, tirar esse quadro aqui, não está sobrando. E aí então eu vou para o desenho. Uma coisa que eu procuro fazer também, antes de ir para a finalização, é dar uma esboçada nos personagens, antes de desenhar eles na página. Dependendo dos personagens, eu crio eles. Se eles são personagens, por exemplo, que estão no fundo e são coadjuvantes, assim, figurantes na verdade, nem coadjuvantes, os figurantes, eu crio eles na hora, conforme eu estou desenhando, mas os protagonistas eu dou uma esboçada antes. Mesmo que eles não sejam personagens protagonistas da história em si como um todo, mas eles são coadjuvantes ali, eles têm falas, eles fazem alguma coisa, eu dou uma esboçada neles. Depois mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos também sobre a criação de cada personagem, os protagonistas, enquanto eu mostro pra vocês como eu criei os meus, tá bom? E o desenho é o processo mais lento. Eu demoro mais ou menos umas 5 horas para fazer uma página inteira, tá? É o processo normal. Gente como Jim Lee, por exemplo, famoso Jim Lee, chefão lá da DC Comics hoje, mas que ficou famoso nos anos 90 pelos X-Men, que fundou a Image, um dos fundadores da Image, né, criou os Wildcats. O Jim Lee tem um canal no YouTube, inclusive vou deixar aqui na descrição, quem quiser ver o canal do Jim Lee, dá pra aprender muita coisa vendo o Jim Lee desenhar. Ele tem um canal chamado Jim Lee, e o Jim Lee demora mais ou menos umas 6 ou 7 horas por página. Essa é a média normal de desenho, nesse estilo de desenho, tá? Obviamente pessoas que desenham um estilo mais cartunesco provavelmente desenham mais rápido, e pessoas que desenham um estilo um pouco mais realista, como o caso do Alex Ross, vão demorar mais tempo. Então eu vou pegar aquele layout que eu fiz no PowerPoint, eu vou imprimir ele ampliado, e depois que eu imprimir ele ampliado, eu vou usar a mesa de luz para fazer um esboço numa página A3, geralmente um canson ou um sulfite de gramatura 180. Aí eu vou desenhar por cima o esboço, né, aquele esboço daquela página, eu vou fazer o esboço com lápis de cor. Eu tenho um método mesmo, assim, é um procedimento que eu sigo à risca, raramente eu mudo isso, que é o seguinte: primeiro eu desenho e faço até o acabamento dos personagens e depois do cenário. A não ser que tenha algum elemento do cenário que interfira no personagem, né? Se o personagem estiver tropeçando num sofá, chutando uma latinha, jogando uma cadeira, dando um tiro com uma arma e esse tiro quebra alguma coisa. Mas eu considero que esse elemento não é tanto um elemento de cenário, ele acaba sendo um intermediário entre elemento de cenário e personagem.
Então eu faço isso. Por que eu faço isso? Quando eu comecei a desenhar, eu ficava muito desesperado pelo cenário, assim, muito preocupado com perspectiva, com coisas assim. Então aquilo me atrapalhava e me desanimava para desenhar. Então eu aprendi com o pessoal da animação que na animação são dois processos. Você tem o pessoal que, pelo menos a animação 2D clássica, né? A animação 3D funciona um processo completamente diferente, mas na animação 2D clássica, você tem um cara que faz a animação do personagem e outro cara que faz o cenário. Então eu preferi seguir meio que isso daí, porque se o cara da animação consegue fazer primeiro uma coisa e depois outra, como eu já tenho esboçado o cenário por baixo, eu posso criar o personagem, porque eu sei onde estão os elementos de cenário que eu quero que estejam ali naquele quadro, e sei quais desses elementos interferem no personagem ou não. Além do fato de que sempre tem tinta branca que eu posso usar para apagar alguma coisa que ficou por cima e eu quis colocar um outro elemento. Muitas vezes eu ficava travado para desenhar algumas coisas por exigência de perfeição. No fim das contas eu percebi que eu precisava desenhar. Mais do que desenhar perfeito, eu precisava desenhar. Então eu comecei a eliminar coisas na minha cabeça que me prendiam e diziam: ah não, não vai ficar legal, ah não, se você errar você vai ter que fazer tudo de novo. Eu sou um cara old school, eu desenho no papel, eu faço a cor no computador. Eu não tenho uma Cintiq, eu não desenho no iPad, então eu tinha esse problema, né? Eu não tenho um layer que eu possa apagar caso não tenha dado certo, a não ser na parte da colorização e dos balões. Falando nisso, então, a parte de colorização e dos balões vai ficar para outros vídeos. Eu provavelmente vou fazer um vídeo, próximo vídeo sobre colorização e o outro vídeo sobre letreiramento ou letreiragem. A palavra certa em português. Em inglês é lettering. Em português eu não sei qual é a palavra, letreiramento ou letreiragem. Se alguém que souber, bota aí nos comentários. Até para me ajudar a botar o nome certo do vídeo quando sair o vídeo sobre balões, letras e tal. Até então esse é o meu processo, pessoal. Eu desenho os personagens, aí desenho depois o cenário. Eu já faço a arte final em cima mesmo. Eu faço o desenho dos personagens e já faço a arte final aqui em cima. Às vezes eu faço a arte final direto no lápis colorido. Às vezes eu faço um pouquinho de lápis com o lápis normal antes de passar a tinta preta. Eu uso, para fazer a arte final, eu uso canetas descartáveis, mas ultimamente eu me apaixonei pelo bico de pena, porque o bico de pena consegue fazer alguns traços bem fininhos e eu gosto do bico de pena. Eu gosto de como ele consegue fazer uns detalhezinhos que as canetinhas muitas vezes não conseguem. Só mais uma coisa que eu queria dizer. Em relação à arte final, eu não sou muito bom de arte final. Uma das coisas mais difíceis uma das coisas difíceis de fazer quadrinhos autorais é você ter que fazer tudo. Assim, quando você se propõe a fazer tudo, né? Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer desde o roteiro até a cor, até as letras, na verdade, né? E quando você tem, por exemplo, o mercado americano, Marvel, DC, eles têm um especialista para cada parte. E aí o traço sai absurdamente bom. É muito difícil você ter uma pessoa que é muito boa mesmo. É por isso que, pra mim, os meus grandes exemplos de quadrinistas são gente como John Byrne, Frank Miller, Enrico Marini, Will Eisner, Jack Kirby. Esses caras que fazem quadrinhos. O Dan Jurgens também é um cara que eu gosto muito, eu acho muito legal, porque é um cara que escreve e que desenha, e algumas vezes, como é o caso de John Byrne e do Eisner, por exemplo, fazem sua própria arte final. E essa arte final não precisa ser perfeita, né? Ela precisa contar a história. Nós temos que lembrar sempre disso quando nós desenhamos quadrinhos. A prioridade do desenhista de quadrinhos é contar a história. A prioridade do desenhista de quadrinhos não é fazer o desenho que mais deixa as pessoas boquiabertas, vamos dizer assim. O propósito é que a história seja bem contada, de modo que quem está lendo nem perceba que aquilo é um desenho, mas pensa que aqueles personagens existem. Acho que é isso, pessoal. Acho que esse é o processo que eu faço para o desenho em si.
vou colocar na tela para vocês uma página minha pronta de Antrópolis, que é o meu quadrinho autoral que eu estou trabalhando agora. E é isso. Se você tem alguma pergunta, quer saber como é que eu faço alguma outra coisa que eu esqueci de falar, bota aí nos comentários que eu respondo. Se eu não responder nos comentários, eu respondo num outro vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês fazem quadrinhos e fazem de um processo diferente, quiser compartilhar, pode colocar aí também. A gente sempre pode ir aprendendo juntos conforme a gente vai fazendo as coisas. Eu acho isso importante, aprendendo enquanto vai fazendo. Não dá para aprender tudo antes de fazer. Beleza, pessoal? Lembrando que quem quiser aprender a desenhar, tem o meu curso lá no Hotmart, que eu vou deixar o link na descrição, onde você pode aprender não apenas a copiar desenhos, mas também a criar seus próprios desenhos. Então, é isso. O vídeo de hoje foi sobre desenhar histórias em quadrinhos e como eu desenho as minhas histórias em quadrinhos. Até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o meu processo de colorização. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Falou! Valeu!